Olá, estamos começando hoje um primeiro teste aqui no IAB de São Paulo. A gente pretende estabelecer diálogos sobre o tema cidade, arquitetura e saúde pública. E para hoje a gente convidou duas pessoas. A gente convidou a Simone Gatti, que é urbanista, pós-doutora pela FAUSP e trabalha no programa de monitoramento sobre políticas sustentáveis na América Latina da ONU Habitat, e é pesquisadora do NAPLAC da USP e representante do IAB São Paulo no Conselho Municipal de Política Urbana. E também convidamos, e agradecemos aqui de antemão o aceite de ambos, o Thiago Calil, que é redutor de danos, psicólogo e doutorando em saúde global pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu sou Fernando Túlio, sou presidente do IAB de São Paulo, e vou fazer essa mediação. É um primeiro teste, então quem tiver sugestões nos avise. Esse é o Diálogos IAB-SP, que vai tratar sobre cidade, arquitetura e saúde pública. Esse é o primeiro episódio sobre o coronavírus, medidas de proteção urgente às pessoas em situação de vulnerabilidade. Só para, explicar, daqui a pouco a Simone vai compartilhar a tela aqui com a gente e responder algumas perguntas que a gente preparou pelo IAB. Depois o Tica, também redutor de danos, especialista em saúde pública, vai estar presente, e em seguida a gente vai abrir para perguntas do público. Vocês podem apresentar aqui no Instagram do IAB ou também pelo WhatsApp, que o IAB tem também. Mas preferencialmente pelo Instagram. Bom, só para contextualizar, antes de chamar a Simone, ver se ela já está preparada para enviar o... Simone, se você estiver por aí, já pode enviar o pedido de convite. Estou aqui de olho. Bom, mais de 20 entidades, entre elas o IAB, enviaram uma proposta às autoridades, ao governo municipal e estadual, com propostas de ações emergenciais com cuidados de moradia assistida para isolamento dos idosos em situação de rua, acesso à alimentação adequada e medidas de limpeza e higiene para evitar o contágio com o coronavírus. Os impactos de uma pandemia ainda são mais duros em contextos de vulnerabilidade e certamente a população em situação de rua requer uma proteção especial, uma vez que enfrenta um conjunto de obstáculos muito maiores para cumprir as medidas de prevenção básicas da doença. Bom, essas cartas foi interessada então a Prefeitura e o Governo do Estado, mais de 20 entidades apresentaram, né? O IAB São Paulo foi uma delas, e elas apresentam 15 sugestões. Apresentam 15 sugestões. Eu vou ver aqui se a Simone já está disponível. Esse é um primeiro teste aqui que a gente está desenvolvendo. Só um minuto. Opa. Talvez... só um minutinho. Quem quiser, enquanto isso, dando uma olhada no documento, ele está no site do IAB, disponível, e no site do mundareldaluz.org, que é uma articulação que mais de 20 entidades fazem parte, e essa carta, então, contém essas propostas. Só estou escrevendo aqui para a Simone, para ela tentar entrar... O pessoal está falando aqui que o David Up positivou para o coronavírus, né? Isso foi noticiado há pouco. E, bom, então só adiantando um pouco mais, que essa população, né, que está em extrema vulnerabilidade lida com a falta de acesso a materiais de higiene pessoal, assistência médica, água, alimentação. E, por fim, a falta de moradia impossibilita a concretização das recomendações de isolamento social. Então, essas propostas derivam muito dessa sugestão, e foram colocadas, então, 15 sugestões. A ideia, então, como eu disse anteriormente, acho que tem muita gente chegando agora,
e apresentar primeiramente um conjunto de perguntas para a Simone Gatti, que é representante do IAB no Conselho Municipal de Política Urbana, consultora da ONU Habitat, e o Thiago Calil, que o apelido dele é o Tica, que é redutor de danos, doutorando em saúde global pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu estou aguardando aqui o convite da Simone, vamos ver se eu localizo aqui. Não estou localizando. Tá. Simone, você que tem que entrar. Está com problemas técnicos aqui. A Simone, você que precisa chamar a gente para poder autorizar. Tá bom? Não sou eu que faço essa chamada. Enquanto isso, gente, eu vou colocar o link aqui para quem quiser ter acesso à carta. Ela foi enviada, foi publicada na segunda-feira, e se eu não me engano, e aí a partir disso essas entidades estão já mobilizadas para enviar formalmente para o poder público. Olha, agora está prestes a se conectar. Acho que é uma questão só. Isso foi. Oi. Simone, tudo bom? Tudo bem, e você? Então, como eu disse para todo mundo, esse é o Diálogos IAB sobre cidade, arquitetura e saúde pública. E esse é o primeiro episódio de um teste que a gente está fazendo sobre o coronavírus, as medidas urgentes de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu já vou, logo de início, fazer uma pergunta. Para você explicar para o público que está nos acompanhando qual o contexto em que essa carta foi escrita e qual que é o objetivo principal dela. Bom, primeiro, boa noite a todos, né, a todos que nos acompanham nesse isolamento surreal que a gente está vivendo, né, nesses últimos dias. Queria parabenizar o IAB por essa iniciativa, né, porque já que a gente está em casa, que a gente consiga elaborar e pensar algo produtivo, né, para poder contribuir nesse processo todo. Bom, explicando um pouquinho sobre a escrita dessa carta, ela foi escrita pela iniciativa do Fórum Aberto Mundial da Luz, que é um grupo que foi formado por várias entidades sociais que atuam na região central, né, que foram formadas, foram reunidas com o objetivo de construir um projeto alternativo para a região dos Campos Elíseos, onde se encontra hoje também a Cracolândia, né, que envolve aquela população que mora, trabalha e vive na região, né. Esse projeto, na época, tinha o objetivo de fornecer condições de permanência para a população na região e melhoria das condições de vida dessa população. Né? Esse trabalho todo desse fórum continua, né, em plena atividade com a chegada do coronavírus. Veio à tona os riscos da contaminação, né, a que essas pessoas são sujeitas. Né? Sejam as famílias pobres que vivem nas pensões, compartilham cozinha, banheiro, né, moram de forma muito precária, ou sejam os usuários do fluxo ou os moradores do centro da cidade. Né? E a necessidade de medidas urgentes, né, para a proteção dessas pessoas. E não só em relação aos moradores, mas também das pessoas que trabalham, que vivem do trabalho informal e que vão ser fortemente impactadas com essa crise, né, financeira que esse processo todo está gerando. Né? E, na verdade, o que a gente aponta na carta, né, como medidas urgentes, emergenciais, elas são necessidades de melhoria nas condições de vida dessa população, que são, na verdade, cotidianas, né, permanentes, mas que em uma situação de gravidade como essa, elas se acentuam ainda mais, né, porque as orientações das autoridades, fica em casa, usa álcool gel, isole os idosos, né, elas não se enquadram na vida dessas pessoas, né, no formato de morar, no formato de trabalhar e de viver dessas famílias. Né? Então, a gente sabe que os números que a gente tem hoje são quase 30 mil moradores em situação de rua, grande parte deles, né, localizados na área central da cidade, muitos deles são idosos, né, que é uma população mais vulnerável, com alto índice de óbito por infecção do Covid-19. Né? As informações que a gente tem que são 10% dos idosos com acima de 60 anos vêm a óbito e 15% com os idosos acima de 70 anos.
né? Então, foram esse cenário, né, de que já é precário cotidianamente que nos fez, né, que esse grupo todo, todas as entidades sociais, se reunirem e pautar algumas propostas. Tá. O pessoal comentou, está travando um pouco o seu vídeo, mas acho que, enfim, é a questão da internet para, sobretudo, fazer transmissão ao vivo. Mas vamos seguir por aqui. Você fez uma ótima contextualização e a pergunta agora vai no sentido de tentar, se você fosse sintetizar o conjunto dessas 15 propostas em relação à população de rua, quais que você destacaria como sendo as mais importantes? Bom, a gente tem a princípio, né, na verdade, dois grupos ali de precariedade dentro do centro de São Paulo, né? Primeiro, são os moradores, né, que moram, os moradores de baixa renda que vivem em condições precárias, e a gente tem a população de rua que é mais precária ainda, né, que não tem onde morar, né? Para os moradores em geral, a gente solicitou uma série de medidas que vão desde a interrupção dos processos de despejos, né, moradores informais que vivem em ocupações, né, que isso já está com uma proposta em andamento, com algumas ações tomadas pelo Ministério Público Federal, inclusive. Solicitamos suspensão de cobrança de parcela das famílias de baixa renda que moram nos programas de locação social, que pagam uma taxa pequena de aluguel, mas que com a situação de informalidade do trabalho que eles têm, eles vão ter dificuldades para continuar pagando essas prestações. Um cuidado com a alimentação dessa população pobre também, seja através da oferta de cestas básicas ou de acesso aos restaurantes populares, né, e ampliação do acesso aos restaurantes populares, e suspensão de cobrança. Simone, os restaurantes populares seguem operando normalmente? Seguem operando normalmente, sim. A informação que a gente teve da SMADS foi que seguem operando normalmente com horário estendido, né? Mas eu não sei se eles seriam suficientes, né, para atender toda a população. Pedimos também uma suspensão da cobrança das contas de água e de luz. Isso hoje o governador anunciou, né, que as cobranças de gás podem ser suspensas, tem um acordo com a Comgás, né, em atividade. E, especificamente, a população de rua, além de, né, a gente cita um adequado funcionamento dos equipamentos da SMADS para a população de rua, ampliar as medidas de prevenção do centro de acolhida, há uns outros aspectos, há um outro aspecto da proposta que eu acho que é central, né, que ela envolve uma pauta antiga, né, dos urbanistas, e não só do Brasil, mas do mundo todo, né, de especialistas que trabalham com esse assunto, que defendem programas de habitação subsidiada para a população em situação de rua, né, pensando na casa como o primeiro passo para a reconquista da segurança, do bem-estar, da qualidade de vida, da reinserção social e do acesso ao trabalho dessas famílias, né. São programas chamados de Housing First, em outros países, ou a gente, né, traduzindo para o Habitação Primeiro, né, que já é implementado em cidades da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos. Em São Paulo, tem uma experiência piloto que foi inserida no programa Locação Social, né, que é o Asdrubal 2, mas que foi direcionado exclusivamente para a população de rua que pode pagar por uma moradia, no sentido, eles recebem um subsídio como a Lei Orgânica de Assistência Social, e eles pagam 10% da sua renda para poder morar e ter um prédio, então, destinado a essas famílias, né? Em uma situação como a que a gente está vivendo, a moradia, ela é necessária para conter a disseminação, né, de um vírus como o Covid-19 através do isolamento, e retoma, então, esse debate da necessidade da moradia para a população de rua de forma urgente, né? Não só como uma política pública a ser implantada a longo prazo. A gente propôs inicialmente que os usos dos edifícios públicos, né, fossem transformados em moradia assistida para essa população, né, moradia onde elas tivessem também o acesso a serviços de saúde, de assistência social, que é uma reivindicação antiga e perfeitamente possível, né, de acontecer. Mas, revisando depois a própria proposta, é talvez uma proposta a médio prazo, né? Existe uma necessidade de adaptação mínima desses imóveis, contratação de funcionários,
mobiliar esses imóveis. E após a publicação da carta, outras ideias começaram a ser debatidas, né, como o uso dos hotéis que estão em atividade na cidade, mas com cerca de 80% dos seus leitos vazios. Né, o professor Nabil Bonduque é um dos defensores dessa ideia, né, como uma solução rápida e eficaz para resolver o problema. Você tem de cabeça quantos são os leitos? São cerca de 40 mil leitos em hotéis. 40 mil. Inclusive, já existe uma estrutura montada, né? Então, o hotel está lá, vazio, com funcionários correndo risco de serem demitidos também. E existe uma estrutura montada tanto para absorver como moradia, como para fornecer as refeições, funcionários trabalhando. Né? Seria uma forma de manter essa atividade econômica dos hotéis em funcionamento, o emprego desses trabalhadores do setor hoteleiro, e ainda resolver o problema da contaminação e da necessidade de isolamento, sobretudo para os mais idosos. É claro que iria precisar de uma força-tarefa também de gestão da saúde, da ciência social, mas onde você já tem uma estrutura toda montada. Mas... Então, é importante deixar claro que a gente não deixa de lado a proposta do uso dos edifícios vazios, né? Acredito que essa política de uso dos edifícios para habitação, ela pode ser já construída a médio prazo e ela ser um segundo momento dessa etapa de emergência para a moradia dos idosos e da população de forma geral. Sim. Estou conversando com um colega, hoje com um colega de Minas Gerais, que também, enfim, é isso, todas as cidades com situações distintas, cidades pequenas, cidades médias, né, mas sobretudo, agora falando aqui das capitais, regiões metropolitanas, elas de alguma forma atravessam problemas semelhantes. E ele, inclusive, enfim, ligou para falar, olha, o que vocês acham dessa tese de utilizar os hotéis vazios? Eu acho que o número, né, você falou 80% de vacância. Eu acho que essa taxa deve estar aumentando. Pode ser maior. Enfim, e com isso, né, outras cidades também já passaram por isso, outros lugares no mundo. Tiveram notícias, né, da utilização desse parque hoteleiro para situações de emergência como essa. Mas é o que você bem colocou e que eu acho que a carta traz também. A gente precisa, claro, apresentar uma solução em virtude de um evento extremo, né, uma solução emergencial, mas ao mesmo tempo construir, né, um repertório, né, e fortalecer um repertório de políticas públicas para que depois que essa crise passe, né, a gente não fique vulnerável, como acontece com as enchentes e outros problemas estruturais, né, que a gente vive, e que parece que depois de um ano tudo volta ao normal até que começa a chover de novo, né? Então, como que a gente se prepara de fato para que a gente tenha uma mudança nos rumos das políticas públicas para, num primeiro momento, atender essas demandas emergenciais, mas, ao mesmo tempo, testar ferramentas e modelos, né, que muitas vezes já existem, né? Essa questão dos edifícios abandonados, nas áreas centrais, enfim, tem um desafio aí diferente em relação aos hotéis, né? Os hotéis têm já uma infraestrutura instalada, as coisas estão funcionando. Os edifícios abandonados, ociosos, né? A gente teria que analisar as condições, né, de habitabilidade, adaptação deles para uma situação emergencial. Mas só fazendo um complemento sobre isso, Túlio, também existem, acho que se tem a tendência de dificultar esse processo, né, de ocupação dos imóveis. Primeiro que a gente fala em ocupar imóveis públicos, né, ou seja, então você já tem aí um problema, né, de fundiário que já está resolvido porque o imóvel é público, né, e a questão de estado, né, dos imóveis também não é tão desconhecida assim. Existem várias dezenas de pesquisas de universidades, né, de mestrados e doutorados sobre sobre a condição, estado e uso desses imóveis. Existe uma pesquisa da USP quando teve um debate recente sobre o parcelamento, educação e utilização compulsória, né, a notificação dos imóveis vazios. Também foi se levantado, né, a quantidade, detalhamento, características desses imóveis. Então, eu acho que já é uma política que já tem muito estudo acumulado sobre isso, né? Então, que não é algo tão difícil, mas claro que numa situação emergencial você não conseguiria viabilizar isso em 30 dias
e principalmente tem a questão dos funcionários e tal, mas por isso que eu acho que ela pode vir aí num segundo momento e engatar o emergencial numa política que pode ser permanente. Não, perfeito. Acho que é isso, justamente, né? Tentar aproveitar o momento agora de reunir esse conjunto de experiências, dados e insumos e estabelecer um plano de emergência, né? A prefeitura anunciou aí o abrigo para 4 mil pessoas, mas a gente está falando de um universo que vem aumentando crescentemente, né? Em São Paulo, o número de moradores de rua, o último dado da prefeitura agora já coloca em... São 30 A mil, é isso? prefeitura anunciou um número de 26 mil, mas tem vários questionamentos sobre esses números, né? Acredita-se que foram bem subdimensionados. Pela nossa experiência sensorial, né, no IAB, a sede lá no centro, a gente percebe que o aumento, acho que foi mais expressivo mesmo do que esse dado colocado, e a tendência, infelizmente, com essa crise econômica decorrente, né, dessa situação da pandemia, é a tendência que esse número aumente, ainda mais se não tiver uma política relacionada a ônus excessivos com aluguel, né? Ou seja, população que já está sofrendo, né, e que terá muita dificuldade em pagar seus aluguéis e que para uma população que está no liminar, né, na beira de eventualmente não conseguir pagar o aluguel e ser despejada, a primeira proposta que você mencionou, né, não haver mais despejos, não, né, remoções forçadas, isso é uma questão central que precisa ser destacada. Eu vou então fazer uma outra pergunta. Só para acrescentar isso, depois, no final... só para acrescentar, Túlio, sobre a questão da renda, tem mais duas propostas que são bem estruturantes sobre essa questão que a gente faz na carta, que é a garantia de recebimento do benefício de prestação continuada, né? Uma vez que muitas pessoas em situação de rua, especialmente idosos, tiveram a transferência de renda negada, né? O que dificulta muito mais ainda esse processo todo de enfrentamento dessa recessão, dessa crise econômica e de saúde que a gente está vivendo, e a proposta também sobre a garantia de uma oferta de uma renda mínima, né, ou ajuda de custos mensais de caráter emergencial para as pessoas mais sensíveis a esse impacto econômico no período da pandemia, que são, né, famílias muito vulneráveis, trabalhadores informais e autônomos, pequenos comerciantes e também famílias que foram afetadas pelos cortes dos programas federais de transferência de renda. Né? Teve um cancelamento recente aí também do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Bom, Minha Casa Minha Vida também teve. Mas nesse caso, transferência de renda mesmo, né, que é o Bolsa Família. Então, são famílias que vão sofrer grandemente, né, com esse processo todo da pandemia. Sim, essa proposta só um destaque, a gente vai anunciar provavelmente amanhã, mas o IBDU, né, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, junto ao IAB, aí o IAB Nacional, não só o IAB São Paulo, e também a FNA, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, né, que reúne todos os sindicatos, a gente desenvolveu uma carta apoiando um projeto, né, que está em curso de estabelecer a renda básica da cidadania para quem está vinculado ao cadastro único, enfim, tem um conjunto de propostas que vão ser anunciadas aí e que dialoga exatamente com uma situação né, pontual aqui que a gente está discutindo para São Paulo, especialmente na região da Cracolândia. Antes de chamar o Tica, eu queria te perguntar mais uma coisa. Na sua avaliação, claro que esses dobramentos vão acontecendo de forma muito rápida, né? Mas como que você avalia a atuação da prefeitura para atender as necessidades apresentadas na carta? Tem coisas que você mencionou que já foram prefeitura e o governo do estado, né? Mas como que você avalia isso? Tem pontos que já foram contemplados, outros que ainda não. Você pode destacar entre eles quais são mais importantes, quais podem esperar um pouco mais? O que você acha? Bom, a questão da central, né, que o Tica vai falar depois mais sobre a Cracolândia, a questão da redução de danos, mas sobre a moradia, a questão central, ela não está absorvida pela política, né? Realmente, eles ainda encaram, a política tem ainda demonstrado as respostas para a população em situação de rua simplesmente na instalação de novos centros de acolhida, né? Que é uma medida importante, claro que mas ela não se estrutura como uma política eficaz, né? Nesse sentido que a gente
né, defende a moradia como um princípio realmente para retomar a cidadania e condições de direitos e tal, né, e qualidade de vida real. E espero que a gente tenha algum retorno disso. A gente sabe que é uma que vai em frente, que é uma ação um pouco mais, digamos, sofisticada, né, do que manter a política vigente, mas eu acho que se for olhar essa ação em paralelo também com a política econômica, no sentido de você estar a prefeitura também está dando subsídio para a própria rede hoteleira se fortalecer, né, e ao mesmo tempo pensar nisso consolidando em um médio prazo com a ocupação dos edifícios vazios, que também é um custo para o município, né? Eu acho que isso teria outras dimensões, né? A prefeitura divulgou hoje a abertura de 5 novos centros, né, que são 400 vagas. Também reforço que eu acho que é uma medida importante, mas ainda muito pequena, né, em relação ao total da demanda necessária, né? Se a gente está falando em 30 mil moradores de rua, 400 vagas, não vai refrescar em muito isso, mas eles apontaram essas vagas principalmente para os doentes, né, que foram identificados como positivos, né, no coronavírus. E também saiu também a notícia da prefeitura vai instalar pias, né, na área, nas ruas, para possibilitar a higienização dos moradores em situação de rua, vai intensificar as abordagens de ruas por agentes de saúde, né, intensificar esse reconhecimento mesmo, né, da questão da saúde pública dos moradores em situação de rua, que são medidas importantes, mas que ainda eu acho que deixam muito a desejar em termos de uma política estruturante mesmo, por parte da prefeitura. Vamos ver se a gente, com todos esses debates que estão acontecendo, a gente consegue fortalecer um pouco, né, essas propostas. Tá, não, muito bom. Eu vou aqui tentar fazer uma transição, convidando o Thiago Calil, que é redutor de danos, psicólogo, e depois eu volto a te chamar, tá bom, Simone, para você fazer algumas últimas considerações. A gente está monitorando aqui, ver se, enfim, surge alguma questão mais específica para cada um de vocês, mas eu vou então desconectar a Beleza. Simone. E aí já, enfim, faço essa nova conexão aqui com o Thiago Calil. Vamos lá. Aqui, então agora vou fazer o convite aqui para o Calil. Achei aqui. Vamos lá. Estamos só aguardando aqui a conexão com o Thiago. Só para quem chegou agora, o Fórum Mundial da Luz, né, que é uma organização em que o IAB ajuda a construir, apresentou uma carta com mais de 20 entidades signatárias, com propostas emergenciais para o apoio a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. E essa carta contém 15 propostas, né? A Simone, num primeiro momento, apresentou um resumo, uma síntese dessas propostas, e agora eu vou estar aguardando aqui o Thiago Calil, tá? A gente está, enfim, está aguardando a conexão, acho que algum problema com Wi-Fi e alguma infraestrutura, mas em linhas gerais a proposta era discutir com ele. Eu já posso ixi, deu aqui que ele está impossibilitado de se juntar a nós. Vamos tentar novamente aqui, eu vou tentar adicionar ele. Mas a pergunta para ele era a seguinte: como é que está a situação no fluxo hoje na Cracolândia? Alguma coisa mudou em função da pandemia, né? Ou não? Como que ele percebe, né, o território, sobretudo da Cracolândia, como é que ele está hoje? Quais as medidas emergenciais, né, que podem ser adotadas no âmbito do fluxo, sobretudo, e como que a carta traz essas questões, né? E, novamente, vamos ver se... Opa! Acho que foi. Thiago, Opa, tudo bem?
Tudo bem, e você? Tá ouvindo bem, Túlio? Deu. Tá um pouco robótica a voz, mas faz parte. Eu posso tentar com outro microfone Melhorou, aqui. melhorou, melhorou. Então vamos. Então, eu estava adiantando, né? A gente está hoje aqui no primeiro episódio, né? Sobre o coronavírus, destacando as medidas de proteção urgentes às pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí eu queria só te apresentar para quem chegou agora. Você é redutor de danos, psicólogo e doutorando em saúde global pela Faculdade de Segurança Pública, Saúde Pública, desculpa, da USP. E eu queria te perguntar, para começo de conversa, como é que tá o fluxo, como é que está a Cracolândia hoje, em função da pandemia? Tem alguma mudança? Não tem? Como é que tá lá? Boa noite para todo mundo, né? Acho que eu queria começar dizendo que nessa semana de muita novidade para a gente, né? De ter que se adaptar a essas tecnologias, mas acho que é garantir esses espaços de respiro para a gente poder falar disso, poder elaborar junto, né, essa nova experiência que acho que requer muita reflexão e requer também algumas ações práticas, né, de cuidado, que acho que a gente vai falar um pouco hoje. Mas sobre o fluxo, como tá, né? Alguns parceiros que estão sempre fazendo um trabalho no fluxo, que é o pessoal do Centro de Convivência de Lei e da Craco Resiste, né? E junto com outros parceiros fizeram uma volta lá, uma ida a campo, né? Que a gente chama nesse sábado, para fazer uma ação pedagógica mesmo de informação sobre o que está acontecendo. E além de ter, né, essas informações básicas de lavar a mão, né, de higiene, da necessidade de utilizar máscaras. E, e o que eu tenho o retorno deles, que eu queria dividir com vocês, que a sensação que eles tiveram de estar esse sábado lá no fluxo é que o pessoal está sem informação, assim. É um sentimento de que a população de situação de rua da Cracolândia está muito desamparada em relação a esse contexto, inclusive pela falta de acesso à informação de tudo isso que está acontecendo, e inclusive sobre as possíveis formas de proteção que podem sim ser feitas, né? Mas falar sobre a Cracolândia é sempre muito curioso, porque não sei se dá para a gente destacar muito sobre esse momento só, né? Acho que é legal sempre a gente trazer essa questão de, enfim, é preciso ver por vários ângulos. É uma dinâmica muito ampla, sócio-histórica lá, de como as coisas foram acontecendo nesse bairro, né? Desde que de ele começar como um bairro nobre no final do século XIX, até ele chegar nessa condição que ele se apresenta hoje no começo do século XXI. Tem toda uma trajetória no bairro aí que não dá para a gente falar que é ausência do poder público. Acho que tiveram tomadas de decisões muito claras sobre o destino desse território, assim. Então a gente sempre tem que olhar com muita cautela, porque, querendo ou não, é um território que acolhe uma parte das pessoas que moram na cidade, né? Pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas que sobrevivem do que a gente pode chamar de descartes urbanos, né? Mas que sobrevivem ali e ganham renda de forma informal, mas que a cidade foi lidando com o espaço de uma forma que cria essa situação mais complicada que a gente tem hoje, né? Certamente é um grupo que está mais exposto aos perigos do coronavírus e também de uma outra série de perigos relacionados a esse contexto, né? Até porque, como tem uso de drogas lá, uso de crack, né, uma droga proibida, todo o imaginário em torno desse contexto sempre vem com uma carga moral muito forte relacionada a essa política proibicionista, né, que, enfim, gera estigma, preconceito e cada vez mais acho que distancia a gente, né, como pessoas, como cidade, como cidadãos. E, enfim, acho que agora lá a situação é muito delicada, muita falta de informação e um aumento da violência policial, né, numa escalada aí, acho que no último ano. E agora a gente pode ver a permanência da violência policial com uma desassistência dessa proximidade mais humana de se pensar um cuidado, um acesso e a informação sobre tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que o principal que a gente pode ter nesse momento é o acesso à informação, e acho que isso não chega lá, entendeu? Então acho que dá para a gente começar falando disso para a gente poder abrir a conversa. Legal. Mas atualmente,
como que você tem as assistentes sociais que estão no território, tem as entidades do terceiro setor, enfim, tem essa presença ostensiva e violenta, muitas vezes, da GCM e da Polícia Militar, quer dizer, quase cotidianamente, né? E é um território, assim, de exceção, né? Um território que muitas vezes ele fica, né, enfim, invisibilizado, né? A não ser quando você tem uma grande operação policial, midiática, etc e tal. Mas, por outro lado, tem um cotidiano ali que a gente muitas vezes acaba desconhecendo, né? Mas nessa parte de informação à população, qual que seria a sua sugestão? Porque você tem, por um lado, isso que eu estava dizendo, as assistentes sociais, né, da prefeitura, você tem as entidades do terceiro setor. Como que você vê um pouco esse processo no sentido de tomada de conhecimento, né, do conhecimento da situação em função da pandemia e as medidas emergenciais que deveriam ser tomadas logo em seguida, né? O fornecimento, o que você já trouxe, né? Dos materiais ali, máscaras, álcool e tudo mais. Mas, para além disso, né, em função da carta, quais são as propostas que você pudesse montar uma linha do tempo para quem está nos acompanhando aqui, se pudesse visualizar isso, né, como se fosse um plano de ação? O que você diria da situação mais emergencial para ser adotada amanhã, né, e como que isso deveria ser gradativamente adotado ao longo do tempo? Eu acho que uma ação de imediato, assim, que dá para a gente pensar de uma forma muito prática, eu acho que é o acesso às torneiras, né? A possibilidade de as pessoas poderem higienizar as mãos, né, nesse território que historicamente não tem esse tipo de serviço, né? Seja torneiras públicas ou banheiros públicos, né? Acho que é um território que acolhe a população em situação de rua há muitos anos, que surpreendentemente não tem esses dispositivos de banheiro público e de espaços de higienização, né? Então acho que as torneiras que a prefeitura divulgou que vai fazer, eu acho que seria de imediato uma ação importante, mas eu quero ver fazer, entendeu? Eu acho que essa é uma provocação que eu faço, porque eu acho que nesse momento o mais importante é que o Estado assuma a responsabilidade que tem e de fato tome algumas medidas emergenciais, né? Porque o que me preocupa muitas vezes, Túlio, é o que a gente observa em relação a esse espaço, né, do bairro do Campos Elíseos, que concentra a Cracolândia, é que esse espaço vira objeto de uma disputa política muito grande, entendeu? Então eu fico com esse receio, porque muito se diz sobre a Cracolândia, cada um puxa para um lado e de fato a gente vê políticas de fato efetivas, com vontade política, com recurso adequado, que de fato busquem transformar a realidade que está ali. É raro a gente ver na história que a gente tem, né, na cidade de São Paulo. Então eu acho que se falou que vai fazer, tem que fazer, entendeu? Porque isso é importante. Eu acho que assumir a responsa, colocar a água potável para higienização. Eu acho que é importante ter também centro de acolhida para esses possíveis casos que derem positivo, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para avançar mais, entendeu? Para avançar mais como cidade e para avançar mais como políticas que possam conversar entre a habitação, a assistência, a saúde, a cultura, até porque, por exemplo, ter mais vagas para centros de acolhida é legal, é importante. Mas você ainda não garante o acesso à moradia, entendeu? Você está garantindo um acesso temporário a uma política pública de assistência social e não de moradia. Só para então explicar essa conexão entre as políticas públicas, se você puder, porque para todo mundo fica fácil de compreender. Claro, olha, tem uma população que não tem acesso à moradia digna, é importante que ela passe a ter, tem uma situação emergencial, né, quer seja via albergue, quer seja via acolhimento, mas isso precisa ser enfrentado de modo que não seja só uma solução emergencial, mas estruturante, né, em termos de política pública. Mas eu quero te perguntar o seguinte, não basta, né, disponibilizar a moradia. A gente está falando, né, de pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade que demandam um conjunto de outras ações. Se você pudesse explicar, né, para além de moradia,
como que esse conceito do housing first, como que isso, a moradia terapêutica, enfim, como essas outras coisas elas funcionam, né, para que as pessoas consigam entender o desafio e a necessidade de articulação das políticas públicas. Legal. Eu acho que esse cruzamento, né, dessas políticas de cuidado e atenção com as políticas de moradia é realmente muito interessante, porque se a gente for ver aqui no Brasil, o nosso modelo tradicional e convencional de se pensar um cuidado em relação às pessoas que usam drogas prevê o acesso à moradia, né? A gente pode dizer que é um tratamento que funciona por etapas, assim, e tem uma das etapas desse processo que é o acesso à moradia. Mas essa etapa do acesso à moradia é praticamente uma das últimas etapas. Então, vira quase como se o acesso à moradia, como forma de cuidado, fosse um prêmio, entendeu? E essa ideia do Housing First, que a Simone comentou antes, é muito interessante, que já tem fora do Brasil há mais de 30 anos, entendeu? É interessante porque eles invertem um pouco essa lógica, que não é a gente poder pensar o cuidado para quando a pessoa estiver bem, estiver abstinente, né? Que essas etapas prevêem, inclusive, a abstinência, né? Para você chegar até o acesso à moradia. A política do Housing First não prevê como fala? Que você fique abstinente. Opa! Falhou. Tranquilo. Estamos ouvindo. Caiu. Voltou? Tá, foi mal. Essa política do Housing First é legal porque ela não prevê abstinência para garantir o acesso à moradia. É uma compreensão de que a moradia é de fato um direito básico fundamental e esse direito tem que ser garantido, independente se a pessoa faz uso de drogas ou não. Inclusive com o argumento de que se a pessoa está com a moradia garantida, a possibilidade de ela sustentar os outros processos de cuidado é muito mais possível, né? Porque tendo a moradia garantida, você consegue dar conta de todos os outros, né? Dar conta com um pouco mais de tranquilidade todos os outros perreios que você tem que lidar, né? E o interessante é que poder pensar a política do Housing First não é pensar a mesma política de moradia, saúde e cuidado. São políticas diferentes, mas que conversam dentro de um mesmo dispositivo, entendeu? Então, a pessoa ela pode ter acesso à moradia, mas não necessariamente ela tem que estar vinculada ao processo de cuidado. Mas é uma possibilidade caso ela queira. E os dados desses processos de pensar o cuidado com o Housing First, né, com a moradia garantida, é interessante porque você não exige que a pessoa pare de usar drogas, mas o padrão de uso a longo prazo pode diminuir, entendeu? Ele não aumenta com a moradia garantida. E um outro dado interessante é que com a moradia garantida, a pessoa ela necessariamente ela tem muito menos demanda de saúde, social, inclusive demandas da justiça criminal, por não se envolver com crimes, entendeu? Tendo a moradia garantida. Então, além de a gente garantir a moradia como direito, moradia digna, né? Poder respeitar as pessoas pelas suas diferenças, poder respeitar as pessoas pela diversidade, pelos seus momentos de vida, para o poder público é muito mais interessante, é muito mais menos recurso gasto para poder propiciar um cuidado muito mais efetivo, entendeu? Tá. Eu vou fazer uma pergunta do público aqui para você e pedir também, eu acabei de mandar uma mensagem para você rotacionar a câmera, tá? Acho que não, rotacionar ela para isso. Aí, perfeito. É uma pergunta do Luiz César. Ele tem uma dúvida seguinte, ele pergunta assim, o Estado tem responsabilidade pública e os usuários têm responsabilidade pessoal ou são considerados incapazes? Essa é uma pergunta que ele fez aqui que eu acho mais fácil falar contigo do que com a Simone. Você respondendo essa pergunta, depois eu volto para passar uma das outras perguntas para a Simone e aí a gente encerra até às 8 horas, que era o nosso teto hoje aqui, o primeiro programa teste de hoje. Mas vamos lá, se você puder responder o arquiteto Luiz César. Legal, legal essa pergunta, até para a gente poder desmistificar um pouco essa ideia de que os usuários de crack, né, não conseguem ter escolhas próprias, né, são zumbis e etc. Na verdade, as pessoas que fazem uso de crack, a gente que está em contato com as pessoas lá e conhece o fluxo,
sim, de fato é um lugar que tem muito sofrimento, né? Não dá pra gente romantizar a questão, mas tem muita vida lá, tem muito sentimento, tem muita alegria, sabe? Acho que tem muita potência e certamente, né? Eu vejo muitas pessoas em situação de rua terem muitos recursos, inclusive de leitura sobre a cidade e de como sobreviver nessa condição que está nesse momento. Então, eu acho que se a gente conseguir pensar estratégias de acesso à informação para as pessoas, elas certamente têm total condição de se proteger, de se cuidar. Mas para isso, né, eu acho que eu queria deixar umas frases aqui do professor Rubens Adorno, da Faculdade de Saúde Pública, que ele diz que não dá para a gente poder, que acho que a maior riqueza que a humanidade tem é diferença, né? É a gente poder ser diferente um do outro e essa diversidade, né? Incluindo as pessoas que são de rua que fazem uso de drogas. E acho que isso dá para a gente poder pensar numa sociedade mais saudável se a gente de fato considerar e respeitar essa diferença que a gente é entre a gente, né? Então acho que é olhar de igual para igual mesmo, né? Saber que as pessoas atravessam momentos de vidas diferentes e estão em contextos diferentes, mas todos nós, com acesso à informação e sendo cuidado com respeito, temos a condição de passar por essa. Assim. Então, eu queria, não sei se vai voltar para mim, mas eu já queria dizer que essa carta que a gente fez com o Mundaréu e toda a articulação do Mundaréu é muito importante a gente poder conseguir fazer essas diferentes esferas de se pensar a cidade e as pessoas, né, junto, porque acho que o Mundaréu vem fazendo isso possível, e no meio disso tudo estão as drogas, né, acho que as drogas estão sempre permeando as nossas vidas aí, e a gente poder pensar junto a cidade, as pessoas e as drogas é de fato muito importante, e eu agradeço poder fazer a reflexão com vocês. Muito obrigado. Bom, esse foi o Thiago Calil, redutor de danos, psicólogo e doutorando em saúde global pela Faculdade de Saúde Pública da USP, conhecido como Tica. Tica, queria te agradecer muito pelas considerações e eu vou então aqui passar mais uma vez para a Simone, que vai responder uma última pergunta e aí a gente encerra hoje esse primeiro programa que a gente chamou de Diálogos IABSP, Cidade, Arquitetura e Saúde Pública, que foi um teste aqui dessas novas ferramentas diante desse contexto em que a gente se encontra. Bom, mais uma vez, muito Valeu. obrigado. Valeu, pessoal. Opa. Tá, vamos lá agora colocar a Simone novamente para últimas. Simone está conectando, vamos ver se dessa vez o vídeo não trava. Ela vai tentar de uma outra forma, vamos ver, está conectando. Simone, já está ouvindo a gente? Agora tá. Tá, tudo bem. Simone, enquanto isso eu posso... Você tá conseguindo ouvir? Tá. Bom, eu vou aqui já, então, antecipando a minha pergunta. Se alguém que está acompanhando quiser fazer uma pergunta específica, por favor, avise agora. Eu consegui aqui, tinha uma que eu direcionei para o Tica. Enfim, eu posso talvez trazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Tinha um projeto, né, que era razoavelmente parecido com o que a gente está desenhando agora em função dessa situação, que era um projeto da prefeitura, que eu não tenho certeza se ele foi ou não totalmente descontinuado, mas que era da provisão, né, fazer algum convênios com hotéis da região, né, da Cracolândia, para poder abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Mas um pouco como o Tica trouxe nessa questão do Housing First, não só dando acesso à moradia, mas também com uma série de cuidados vinculados e relacionados também à empregabilidade e renda. E eu queria te perguntar, tinha da nossa avaliação, mesmo à época, né, um debate sobre a qualidade
dos ambientes físicos desses hotéis, né, que a gente chama das condições de habitabilidade, ou seja, se é bem iluminado, bem ventilado, as condições de acessibilidade universal, etc, etc e tal. Eu não sei se você tem informações de como que esse programa ele se encontra hoje, né? Do ponto de vista da implementação das políticas públicas, qual que é a sua avaliação e o que daria para aproveitar dessa experiência de pontos negativos, pontos positivos, diante desse contexto, sempre tendo em mente as soluções mais emergenciais de curto prazo, mas também no médio e longo prazo, soluções para enfrentar o problema. Simone, você está me ouvindo? O pessoal falou que eles falaram que está mudo. Pessoal, confirma só para. Vamos tentar te conectar de novo. Pode ser? Pô, peraí, vocês estão ouvindo? É, vamos tentar, só que estou conectando de novo a Simone Gatti. Está aguardando aqui a conexão. A Simone Gatti, ela é representante do IAB no Conselho Municipal de Política Urbana. Simone, vamos aqui aguardar se está falando que só estão conseguindo me ouvir. Você fala alguma coisa para ver se está dando para ouvir? Pessoal, se alguém estiver ouvindo, puder responder. Estou ouvindo a Simone. Ó, eu aceitei. Bom, só estão me ouvindo, Simone. Estranho. Você colocou no 4G, não funcionou, agora está no Wi-Fi. A Simone vai tentar fazer uma transição para o Wi-Fi, ela estava no 4G, enfim, nada ainda resolveu 100% as nossas condições de conectividade. Vamos ver se agora funciona melhor. Mas, de todo modo, a gente estava discutindo. Simone? Pessoal? Pessoal? Eu estou ouvindo a Simone, não sei se o público está. Ó, acho que só eu, viu, Simone? Eu vou, eu vou aproveitar aqui. Não, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. O Geraci acabou de responder. Ixi, agora falaram que tá sem som. Tá, bom. Bom, ó, então é o seguinte, em linhas gerais, essa carta, né, ela traz 15 propostas, como a própria Simone
que representa o IAB no Conselho de Política Urbana, disse, essas propostas ainda estão em discussão, mas de alguma forma elas apontam para um caminho que, primeiro, traz a necessidade de informar uma população que vive em situações de extrema vulnerabilidade. No caso aqui, o debate hoje foi voltado aqui da Cracolândia. A informação ainda não chegou, né, para a maioria daqueles que frequentam o fluxo, e ainda necessidades básicas, como ter acesso à água e ter acesso a equipamentos básicos para conseguir reduzir as condições de, né, difusão do vírus diante dessa pandemia, que está num fluxo crescente, sobretudo nesse momento no Brasil, né? Depois da Europa, agora a América Latina tem apresentado um pouco essa perspectiva, e como, então, depois da situação mais emergencial, enfim, luvas, máscaras e outras, álcool gel, água para poder fazer higienização, como que agora a prefeitura e a sociedade civil, apresentando sugestões e colaborando por meio dessa carta, diz que a necessidade, então, de integrar as políticas públicas para viabilizar, né, o isolamento, né, dessa população, e para isso é importante a provisão de uma situação, né, emergente de abrigos ou mesmo a ocupação de imóveis públicos que estão ociosos. A Simone disse que tem estudos de diversas universidades que trazem a questão das condições de habitabilidade desses imóveis, poderiam ser escolhidos imóveis com melhores condições, e então, enfim, tem um conjunto de propostas, né? Agora estão perguntando também dos cortiços e ocupações. Essa é uma questão central. A carta, na verdade, ela não dialoga só com a população de rua, ela é um pouco mais ampla. Essas questões todas, André, que acabou de levantar esse ponto importantíssimo, as ocupações e os cortiços também estão se organizando para melhorar, enfim, os protocolos, né? E em muitos casos, até surpreendente a capacidade de organização deles, que está muitas vezes além, né, dos condomínios, enfim, ditos tradicionais. Isso é impressionante de verificar. Mas é isso, gente. Queria, enfim, agradecer a presença de todos hoje. Foi um teste que a gente resolveu fazer em virtude da divulgação dessa carta. A gente está chamando isso dos diálogos do IAB-SP. São diálogos voltados à questão da cidade, arquitetura e saúde pública, a interface desses itens. E pretendemos em breve aí chamar um novo debate com especialistas e divulgar uma programação de mais longo prazo. Bom, eu vou tentar, última vez, adicionar a Simone aqui, ver se ela consegue dar uma última palavra para todo mundo. Se não der, a gente encerra e volta na semana, né, nesses próximos dias. Nessa semana ainda a gente fica em casa e vai perdendo a referência aí do fluxo temporal, né? Simone, está conectada, não sei se as pessoas vão te ouvir. Eu não. A Gabi Matos, você está ouvindo a Simone? Espera aí, pessoal, ainda tá... Simone, fala mais uma vez, pode ser? E eu acho que as pessoas não estão... não estão... bom, tá. Bom, gente, vou agradecer a presença de vocês mais uma vez, da Simone Gatti, do Thiago, e, enfim, em breve teremos mais assuntos aí para debater. A gente vai avisando nas páginas do IAB sobre a programação, tá bom? Obrigado e uma boa noite a todas e todos.